Olá, pessoal, tudo bem? Chegou o grande dia, a novidade que a gente vinha anunciando há uma semana atrás, a gente foi colocando aí nos stories um pouquinho sobre o que seria esse projeto que hoje toma forma. Então, vem aí a novidade para vocês. A gente chegou com o Papo 227. Mas o que é isso? Né? Que novidade é essa? O Papo 227 nasceu da vontade de melhorar o mundo, um projeto voltado por 3 pessoas que há tempo vem se unindo, vem conversando e debatendo sobre políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Então, esse projeto vem para trazer novidades para vocês, mas também para trazer muita reflexão e muito bate-papo. Vamos conversar um pouquinho? O Papo 227 é uma conversa entre nós e vocês. Para trazer para vocês, vai ter uma série de vídeos semanais, onde a gente vai trazer vários assuntos voltados para criança e adolescente, principalmente atualidades do dia a dia. Né? Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa surgindo, e a gente não sabe para onde encaminhar e o que fazer. Então, são essas as reflexões que nós queremos trazer aqui no Papo 227. E vocês são os nossos convidados. Agora, a gente espera que vocês façam parte desse projeto juntamente com nós 3 e que venham sonhar junto com a gente por um mundo melhor. Vocês devem estar se perguntando quem está junto comigo nesse projeto. Deixa eu me apresentar primeiro, porque eu comecei a falar e eu acho que eu não me apresentei para vocês. O meu nome é Shana, eu sou assistente social e sou militante da primeira infância e dos direitos de criança e adolescente. Junto comigo tem a Bianca, que eu vou pedir para ela se apresentar agora também. Se apresenta, Bianca, para o pessoal. Olá, eu sou Bianca, sou psicóloga, também há muitos anos trabalhando dentro das políticas públicas da criança e do adolescente. Juntamente com a gente tem o André, também, que vai se apresentar agora. Então, meu nome é André, eu sou advogado e também estou aí na militância, né, da criança e adolescente e na militância, antes de tudo, dos direitos humanos. Nós 3, cada um com o seu olhar, quer trazer para vocês um pouquinho da abordagem dos direitos da criança e da adolescência e do ECA, né, para a gente conversar e debater mais a prática profissional no dia a dia. A nossa metodologia aqui dentro do canal, dentro do Papo 227, vai ser a seguinte: a gente vai trazer temáticas atuais com vídeos semanalmente para vocês, com aspectos normativos com o olhar da doutrina, de uma forma imparcial, observando a lei e o entendimento das autoridades. Análise de aspectos psicossociais da prática e reflexões acerca de possíveis ações e prevenções. E aí, a gente vai trazer alguns vídeos para vocês sempre que tiver as nossas conversas aqui. E para iniciar, a gente vai trazer para vocês um vídeo hoje falando sobre índices de violência sexual de infância e adolescência aqui no estado de Santa Catarina e no Brasil. Para isso, eu vou convidar, então, o André para estar falando para a gente um pouquinho sobre os dados do Anuário Brasileiro e sobre a segurança pública e os dados da violência sexual contra criança e adolescente no Brasil. André, é contigo. Legal, Shana. Então vamos iniciar o Papo 227. Nós temos hoje no primeiro vídeo, eu trago índices do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Eu vou passar a apresentar na tela então. Falar com a técnica aqui para apresentar na tela. Tá tudo bem, técnico? Ok? Ok. Perfeito. Então, nós temos aqui para apresentar hoje para os nossos, acho que internautas, né, ouvintes, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. O anuário ele vem sendo apresentado anualmente e a partir de 2020 nós temos índices que tendem a se tornar mais fidedignos. E nós veremos que ainda não são, mas são os índices que nós temos hoje para trabalhar. Fiz questão de tomar precaução, de registrar para os nossos ouvintes aqui a fonte ela está, esses índices, vocês podem ver esses e muitos outros a mais, né, sobre segurança pública dentro do Brasil, no site da internet forumsegurança.org.br. Principal tema, o que nós trazemos hoje de índice? Eu vou pedir para a Bianca fazer essa leitura, Bianca, e depois nós vamos debater. Levantar, analisar e refletir os dados de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil é urgente.
Aliás, é urgente há muito tempo. Desde 2019, quando pela primeira vez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública conseguiu separar os dados do crime de estupro do crime de estupro de vulnerável, podemos enxergar que 53,8% dessa violência era contra meninas com menos de 13 anos. Esse número sobe para 57,9% em 2020 e 58,8% em 2021. De 2020 para 2021, observa-se um discreto aumento no número de registros de estupro, que passou de 14.744 para 14.921. Já no que tange ao estupro de vulnerável, esse número sobe de 43.427 para 45.994, sendo que destes, 35.735, ou seja, 61,3%, foram cometidos contra meninas menores de 13 anos, sendo um total de 35.735 vítimas. Então, meninas, eu vejo que nós temos, eu até falei que a partir de 2020, o anuário, né, sobre a violência sexual, mas nós temos em 2019 essa repartição. Eu trago hoje índices comparativos de 2020 e 2021, mas então já ficou registrado. Agora, sabe o que me chamou a atenção? É que eu estou trazendo para vocês aqui duas tabelas que nós veremos a seguir, e uma trata de estupro, que seria o adulto, né? E a outra trata de estupro de meninas, né, vulneráveis, até 14 anos. E aqui ele reparte até 13 anos. De 14 em diante já é tratado como adulto. Uhum. E aí nós podemos ver assim, o abismo, a diferença que se tem de 14.740 para o estupro do adulto e 43.000 para o vulnerável. Você tem basicamente 3 vezes mais vulnerável. E nós sabemos que esses índices têm muita subnotificação. Só para entender um pouco, aí eu deixo, né, livre para vocês poderem explicar um pouquinho, até para quem está nos assistindo, a gravidade disso é que você tem aqui registros policiais, boletins de ocorrência, é o que constitui esses índices. Então, quando você chega, quem que vai registrar? Não é aquela criança, aquela menina vulnerável, né, até os 13 anos de idade, que vai chegar numa delegacia e fazer o registro. Vocês estão na rede, sabem que ele vem através de uma revelação espontânea, vem depois uma escuta, se chega na delegacia. Hoje nós temos um grande problema no país, que é a implantação da escuta especializada nos municípios. Uhum. Quanto que o adulto, a mulher adulta, né, aí eu estou falando um adulto, uma mulher, chega na delegacia e faz o registro. Inclusive, o estupro ele é feito hoje, ele se procede, o adulto, por representação. A vítima tem que chegar lá e promover a representação, fazer o boletim de ocorrência. Agora, me assusta pelo alto índice que se tem, 3 vezes mais, de alguém que não vai bater na porta da delegacia, de alguém que chegou através de uma revelação espontânea a muito custo. Então, eu acredito que esses índices são muito maiores do que 3 vezes, 4, 5, 10 vezes mais. O que vocês acham, né, sobre isso? A gente vê muito na prática ainda desqualificação da fala da criança, né? O que mostra que esses índices estão muito abaixo da realidade, ainda embora sejam absurdos. Quando a gente fala em revelação espontânea e escuta especializada, muitas vezes a gente vê ainda crianças trazendo falas de violência sexual e o adulto de referência em tese para ela, que ela decidiu trazer aquela informação, olha para ela e diz, não inventa isso, não fala isso do fulano, o fulano é bonzinho. Então, se com todos esses números ainda a gente se choca, se a gente fosse ver de fato, na realidade, eu acho que é um tema mais do que urgente. A gente precisa falar disso. A questão até do Eu ia perguntar para a Sheila, de primeira profissional, instância, né? Eu ia falar isso para vocês, assim, né? Hoje, a gente percebe principalmente a questão da falta de preparo desses profissionais que estão na ponta, diretamente com essas crianças, né? Porque muitas vezes eles não sabem como agir, para onde encaminhar e de que forma que vão fazer isso. Ou
também tem aquela fala, né? Não quero me envolver, né? Não quero me envolver para não ter problema para o meu lado. Mas é importante a gente falar sobre isso também, porque a partir do momento que tu sabe da situação e tu não se envolve, já é um problema muito grande que tu tá tendo pro teu lado, né? E a gente precisa reforçar bastante isso e trazer as reflexões referentes a isso para esses profissionais que estão na ponta, né? Então, eu acredito que é esse o nosso papel aqui, né, dentro do Papo 227. Eu reforço aqui o nome do canal também para o pessoal acompanhar. Vou passar de volta para o André, porque é uma discussão, é um debate, né, que é importante a gente fazer. Girar a roda, né? E eu vou voltar aí para ti, André, para tu trazer as tuas reflexões também aí dentro da área do direito, que tu tem bastante conhecimento sobre isso. Perfeito. Eu vejo, Xana, em cima do que você falou sobre a rede, né? A responsabilidade do profissional da rede. Nós temos hoje, no artigo 13 do ECA, dever da comunicação de situações de violência, violação, dever de comunicação ao Conselho Tutelar. Eu puxo lá no 70B, o dever também, o dever não, a sanção, né, que existe dentro daquele profissional, perdão, a capacitação que exige o profissional. Hoje nós não temos apenas uma orientação no ECA dizendo, olha, você tem que comunicar suspeita ou caso, né, de violação ou violência sexual. Você não tem apenas que comunicar, você tem o dever de comunicar ao Conselho Tutelar. E acho lá... que tu falou uma palavra, André, que eu acho que é fundamental, desculpa te cortar. Não, corta. O artigo 13, ele trata da obrigatoriedade da comunicação da suspeita, porque a gente, na prática, vê muito essa fala, mas eu não tenho prova, eu não tenho certeza. E o ECA deixa muito claro que a suspeita deve ser comunicada. A suspeita, isso, bem lembrado, Bianca, é a suspeita e a confirmação. Inclusive, como é que você chega numa suspeita? O que é uma suspeita? Eu acho que isso é importante nós falarmos hoje. Dentro de qualquer investigação policial, você tem aquela investigação, procedimentos policiais e tudo, e o policial, o delegado, ele vai ter indícios, né? Ele vai ali buscando um labirinto, vai caçando uma coisa, outra coisa, e quando ele tem, se diz, né, muito dentro do direito penal, indícios suficientes para, por exemplo, fazer um requerimento para o juiz, para o mandado de busca e apreensão, fazer um requerimento para o juiz de uma prisão preventiva. Então, ele tem indícios e tem indícios suficientes. Então, quando fala no artigo 13 da suspeita ou da confirmação, me vem na cabeça que você tem que ser praticamente formado ali na Cadepol, né, para ser um investigador. E não precisa isso, ou precisa isso. Por que eu digo ou precisa? Porque eu estava referindo antes ao 70B, que está lá no ECA. O 70B no ECA diz que as entidades públicas e privadas têm que capacitar sempre, continuamente. E essa redação, ela é uma redação nova, que nós estamos apresentando hoje, né, para o nosso público, uma redação de 2022, através da Lei 14.344, que finalmente trouxe essa obrigatoriedade das entidades públicas e privadas para que existam dentro dos quadros pessoas capacitadas a quê? A reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crimes praticados contra criança e adolescente. E não só crimes, né? E quando eu falo não assim, só crimes, porque a lei prevê vários tipos de violência que não entram na esfera criminal, como alienação parental, violência psicológica, bullying. Eu costumo dizer, né, dentro das minhas aulas de direito penal, o que você tem? IECA, você tem dentro do direito penal, do Código Penal, você tem um regramento geral do penal. E você vai ter leis especiais. O ECA, ele traz um conteúdo criminal especial, que está lá, o 244, né? Tem aquele especial e também tem lei. E, além disso, você tem ali no 18A e 18B, também uma inovação através da Lei Menino Bernardo, que traz as formas de castigo, mascaradas de educação, né? Não sei a palavra exata, mas, ou seja, para nós que discutimos direito, é tão complicado, né, falar isso, mas tu tem a partir de 2014, nós temos o 13 que vem já desde a formação do ECA, e aí nós temos agora em 2022, eu sempre costumo dizer, o ECA sempre está em constante evolução, né? Em 2022, a obrigatoriedade das entidades manterem. E aí sim, voltando, você não precisa ser um delegado, mas saiba que a sua instituição, privada ou pública,
A sua escola ali, municipal, estadual, ela tem que ter essa capacitação. E isso, aí eu penso, se eu sou um professor e alguém chega e diz, olha, você tem que reconhecer suspeitas ou confirmações de... Gente, eu já tenho que fazer prova, corrigir, né, os exercícios dos meus alunos, entender cada serzinho que está lá na minha sala, né? Eu tenho a minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Agora eu ainda vou ter que identificar, sim, você vai ter. Por isso, André, que é importante, né, a gente reforçar também a questão da política pública, né? Hoje a gente sabe que há a lei, né, para que tenha psicólogo, assistente social na educação. Esses profissionais fazem a diferença nesse momento, principalmente para os professores que muitas vezes eles não sabem como agir, né? E esses profissionais eles já têm ali uma qualificação referente a isso, né? E eles vão conseguir orientar de forma muito mais precisa esse profissional que está ali na ponta diretamente com a criança, observar o que está acontecendo, porque essa criança ela não vai relatar o que está acontecendo, ela vai trazer em forma de ações, né, de gestos, de, né, uma criança que era uma criança inibida, que conversava, de repente ela vai ficar tímida, ela não vai relatar o que está acontecendo, uma professora começa a observar essa diferença, só que ela não sabe como que eu vou chegar nessa criança, como é que eu vou abordar essa criança para que eu consiga levar essa demanda para frente. E elas, muitas vezes, elas acabam deixando dessa forma e não se envolvem, né? Eu falo por experiência dos encontros que eu já tive com outros profissionais, principalmente com crianças voltadas para a primeira infância, né? Elas relatam, a gente sabe que tem alguma coisa, mas eu não consigo buscar informações para levar adiante. Então, acaba, ou às vezes elas fazem as denúncias e o caso não vai adiante, mas ela sabe que alguma coisa está acontecendo, né? Então, é essa dúvida que os profissionais têm. Eles não conseguem avançar nesse sentido, muitas vezes, né? Principalmente os professores voltados aí dentro diretamente com a criança. E aí vem a importância do trabalho, do fortalecimento da rede de atendimento. Uhum. Muitas vezes os profissionais da educação ficam perdidos por não saber o que fazer e também por não saber da existência de outros serviços dentro de outras políticas públicas que para onde eles poderiam encaminhar, né, essa criança. É isso que eu queria falar no começo ali. Eu acho que eu acabei falando mais e não cheguei ao tema. Eles não têm conhecimento do que é a rede, para onde, qual é o fluxo que eu tenho que seguir. Porque não faz parte da realidade, da vivência diária deles. Né? Então é importante a gente entrar com esse tipo de informação também. Então, eu quero complementar ainda a minha fala, mas eu quero perguntar algo para a Bianca. Bianca, você que trabalha com escuta, sei que você tem experiência, inclusive, até mesmo em assistir ou participar de depoimentos, você já fez, né, também, mas quem traz a revelação? De onde vem? Qual é o atendimento que mais traz revelação dentro do serviço de escuta especializada? É saúde, educação? É escola. Escola. É escola. Aí. A escola e a escola com a fala da criança também. Muitas vezes, sim, entram em contato com a gente trazendo sinais. Essa criança é assim, principalmente hoje, e acho que isso dá tema para um outro vídeo inteiro, as mudanças que aconteceram no âmbito da educação depois do período de pandemia, onde as crianças ficaram por muito tempo em casa e voltaram, então os professores eles estão desesperados, às vezes, para lidar com essa realidade nova, e tem percebido muito, em especial, um comportamento muito sexualizado das crianças, entendo crianças e adolescentes, mas mais com crianças menores. Para por aí, porque isso daí é outro vídeo. Vamos para o próximo vídeo. Então, aí existem os sinais, mas vem falas mesmo. E a gente, no trabalho de escuta, a gente sempre fala que o princípio da escuta especializada é a não revitimização. Então, a rede ela tem que estar preparada para ouvir essa revelação. E muitas vezes a criança chega e realmente fala: meu pai fez tal coisa comigo ontem. E aí, o que a escola faz com aquela informação? E mais, a criança vai escolher para contar isso para a figura que ela tem como referência dentro da escola. Eu sempre brinco que pode ser a tia da merenda. E normalmente é alguém de uma disciplina menos formal, uma aula de música, uma aula de educação física.
Então, mas é escola, É assim, alguém com quem ela se sente mais à vontade, né? Que ela se sente mais livre para relatar isso, que ela tem uma conexão muito maior. Que é onde as crianças passam o maior tempo delas. Né? Uma das nossas grandes questões, a mim me angustiava muito na época de pandemia saber que as crianças estavam sofrendo violência dentro de casa e estavam em casa com o agressor, porque a escola é o espaço de maior socialização que essas crianças têm, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente obriga a frequência na escola. Então, não é uma opção do agressor não mandar a criança para a escola. É um lugar seguro. E essa conversa dá muito tema, muito conteúdo, né? Vários vídeos. Vai ter muito vídeo chegando aí, gente. Se prepare. Pega o canal aí e fica ligado. Explicando um pouco para o nosso público que nós vimos com esse projeto há muito tempo para lançar. Precisamos ter coragem, porque os nossos assuntos aqui são assuntos realmente que impactam e que fizemos um acerto, né? Vamos fazer um por semana, pelo menos agora, mas a nossa vontade era gravar um por dia, porque assunto tem para todos os dias. Sim. Mas quem sabe, né? Daqui a pouco, mais adiante, nós consigamos melhorar. Gente, André, eu vou retomar... Vamos para os números? Vamos para os números. Mas antes eu só quero completar o que eu falei ali sobre o 70B, por quê? Porque eu achei que eu deixei a impressão de que o educador, o professor, ele não faz o seu papel, e não é isso. Eu quero, inclusive, reforçar o quê? Você, professor, você tem um dispositivo legal que diz que você tem que ser capacitado. Agora, não é abarrotar. Você, professor, já trabalha 12 horas. Eu sei que tem professor que trabalha 12, até mais, porque ele não trabalha só dentro de sala de aula. Isso tem que ser negociado com o gestor público, tem que ser negociado. Por quê? Porque você tem um acréscimo aqui na lei, em 2022, que diz que você tem que ser capacitado. Então, primeiro, você tem que ter tempo cobrado do gestor, porque você, antes de tudo, do profissional, você é cidadão, você é da sociedade, você é pai, e você é Estado nesse momento. Então, você está ali no tripé ali do 227, você está no tripé da Constituição, e você está no tripé ali do compromisso, da responsabilidade no ECA. Então, a exigência do professor está assim, eu preciso ser capacitado porque eu tenho o dever de comunicar e a lei me garante que você, Estado, me capacite continuamente. E eu sempre costumo dizer, eu sou um grande fã do Ministério Público, né? Quando você olha uma lei, o Legislativo faz uma lei e aí você tenta executar essa lei, tenta cumprir essa lei e você não consegue, a quem você recorre? Ao Ministério Público. E aí você tem ao pé da letra o fiscal da lei. Eu tenho um grande assim, prazer em falar que temos uma lei bonita, temos uma bela lei, só que precisa conhecimento, como vocês falaram, trouxeram, menina. Eles precisam saber, sim, o educador precisa saber que ele pode cobrar, inclusive. Ele pode cobrar a sua capacitação. Era isso que eu queria, na defesa do educador, porque o educador já tem professor o salário parco ali, né? E aí uma carga horária imensa. E ainda dizer para ele que ele tem que agora ter uma responsabilidade de... Claro que ele sabe disso. O educador é pai, é mãe, né? Ele sabe. Vamos passar adiante, então. Muito importante essa fala, André. Vamos lá, vamos passar para os números, então, que a gente tem uma tabela aí com números, dados, né? Para passar para o pessoal também. Isso. Eu trouxe aqui, meninas, uma tabela do anuário, né? E nós temos, como eu falei inicialmente, aqui nesse lado aqui, vejam bem que eu vou passar o mouse, estupro. Aqui se refere a adultos. E da outro lado, a partir dessa linha, nós temos estupro de vulnerável. Eu deixei em função para manter o original e também para fazermos comparativos. Mas o comparativo que nós temos aqui, como anunciado inicialmente, é a comparação Brasil-Santa Catarina. Então, eu tenho essa tabela em duas partes aqui. Eu vou mudar para outra tela, onde nós temos Santa Catarina lá embaixo, tem ordem numérica, em cima de São Paulo ali. Então, vamos ver números absolutos em Santa Catarina de estupro de vulneráveis, meninas até 13 anos. 2.120 registrados em 2020 e 2.074 registrados em 2021. Tivemos, uma queda. Pararam em 2021. Piada, né? Na realidade, nós sabemos que 2020 e 2021 nós estamos entrando numa pandemia, e 2021 nós estamos no olho do furacão, e nós sabemos, quando eu digo nós, é nós aqui, nós três, sabemos que esses dados aqui não são reais. Não são reais. Nós já trouxemos que o estupro, em relação ao estupro vulnerável, já tem 3 vezes mais um acréscimo, e aqui nós temos aqui
dados com muita subnotificação, dados que realmente nós sabemos que não são esses. Eu provo isso, que é só olhar ali a Paraíba, lá em cima, você vê em 2020 48 casos no estado inteiro, e 2021 346. Inclusive tem uma variação de 616%. Só para fazer um comparativo, eu já vou passar a palavra, em Santa Catarina nós temos então em 2021 2.074 casos. Voltando na tabela, nós temos ali Bahia com 2.031, nós temos Goiás com 2.071, e nós temos ali 1.600 Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e claro, vamos ter lá São Paulo abaixo de Santa Catarina, ali por ordem alfabética, 8.272, que também desculpa, com todo respeito à piada, porque não reflete a realidade. Uhum. O que vocês comentam sobre esses índices? Estava observando aqui que é um número que não está na tabela, mas nós conseguimos dados com a Polícia Civil de Santa Catarina do ano de 2022, quer dizer, agora eu me foge se são dados até maio ou até junho, mas foram 1.591 registros de ocorrência na Polícia Civil de Santa Catarina no ano de 2022, até metade do ano. Então, se a gente comparar esses 1.591 em meio ano de 2022 com 2.074 casos que a gente tem ali em 2021, a gente vai ter um acréscimo de quanto nesse ano? Uhum. Né? Que estamos quase no mesmo número. A gente que trabalha, eu pessoalmente trabalho com a realidade da violência todo dia, é extremamente alto, se a gente for pensar em número, mas não condiz com o que a gente vê, não é a realidade é muito maior que isso, infelizmente. A gente vê todo dia. Nós vamos refletir no final, né, outras situações que eu acho que você já queria até entrar agora, né, Bianca? Mas vamos seguir, Xana. A gente precisa que a Xana freia. Posso seguir, Xana? Eu vou seguir então, tá? Tá, pode seguir, vamos seguir. Faço esses apontamentos aqui, e logo em seguinte eu trago essa notícia. Eu trouxe algumas notícias para que nós possamos justamente refletir e demonstrar, fundamentar para os nossos ouvintes, né, para os nossos internautas que estão nos escutando, como que ocorre isso? Por que tem subnotificação? Por que isso não é um fato fidedigno? Né? E aí eu trago, se quiser ler, Bianca, por favor. Bebê de 6 meses é internada com sinais de abuso sexual e namorado da mãe é preso suspeito do crime no Mato Grosso. Mãe da vítima disse à polícia que conheceu o suspeito há 2 meses, quando ele saiu da cadeia. Desde então, ele passou a morar com a mulher e as filhas dela, de 6 meses e 7 anos. Essa é uma matéria publicada pelo portal G1 do Mato Grosso, onde, inclusive, tu recentemente deu uma formação, né, André? Isso, eu trouxe isso porque me trouxe a curiosidade. Isso foi em março de 2022 agora. E esse bebê, felizmente, ele veio a óbito. Né? Eu não vou entrar nos detalhes, né? Mas isso choca, como a próxima notícia da menina de 11 anos de Santa Catarina. Mas isso traz o quê? A mãe da vítima disse à polícia que conheceu o suspeito há 2 meses. Não vou nem comentar a questão de sair da cadeia ou não, mas o que nós vemos muito é o que você realmente trazer alguém para a sua relação, e isso, né, também é discutível, mas o que eu quero atingir aqui? É dentro do seio familiar, é dentro da casa. O estupro do vulnerável não é na rua, não é o antigo homem do saco, o velho do saco. Uhum. É dentro de casa. É o bicho-papão, talvez, que esteja embaixo da cama, né, que faz. Mas isso daqui é chocante. Essa tua fala é importante, né, André? Porque a visão que as pessoas têm, o estranho, né? A pessoa estranha, né? E a maioria das situações que a gente observa e que a gente acompanha e vivencia do dia a dia nos atendimentos é que não são as pessoas estranhas, não são as pessoas que a criança não conhece, são pessoas do meio dela, são pessoas conhecidas, próximas e que vivem dentro do mesmo espaço que ela, né?
que Eu vivem... acho que tem uma linha muito tênue que a gente tem que ter cuidado, embora essa matéria especificamente traga isso, que muitas vezes cai no colo a responsabilização da mulher por ter trazido alguém para dentro de casa. Tem. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Embora, sim, muitos casos sejam, mas muitos casos também são do pai que viveu 10 anos e a mulher teve um único parceiro na vida. Então, é uma linha muito tênue que a gente tem que mencionar. Bianca, eu até vou te dizer que isso foi proposital. Por quê? Porque não somente essa situação que você tem aqui, eu esperava que exatamente você falasse isso dos atendimentos, né? Não somente isso. Eu lembro porque a Bianca me passou, né? Me passou uma colinha num dia desses, dizendo desses preconceitos estabelecidos, né? E quando você trata do problema, quando você anuncia o problema, você acaba não tratando por conta dos preconceitos. Preconceitos, questões religiosas, são questões contra a mulher, né? Que é uma certa violência também, né? Que você está produzindo e reproduzindo. E não sei se vamos comentar ou fazer uma reflexão final, mas eu tenho outro caso aqui, eu posso passar? Vamos pro próximo para a gente Aí não se depois nós estender muito, né? juntamos todos, né? Tá. E o outro caso, né? Eu trouxe aqui, eu acho que isso é de conhecimento contemporâneo, né? Da menina de 10 anos que foi estuprada, e com 11 anos, então, ela conseguiu, finalmente, depois de muita batalha, de muita batalha que eu digo midiática. Por que eu digo midiática? Porque a judicial não resolveu aqui. E aí precisou esse caso exteriorizar, era um caso tratado com absoluto sigilo, exterioriza para a mídia, a população vê a barbaridade, vou usar esse termo gaudério, gaúcho, né? E aí se tem uma ação, é uma ação midiática, porque é uma ação que a sociedade veio e pressionou. Grande parte, porque teve parte da sociedade que não queria. Né? Fique constado isso, né? E isso é um dos problemas que nós vemos também, essa discussão, que talvez tenhamos um outro vídeo para fazer uma discussão nesse sentido. Mas eu vejo que exteriorizou, teve a pressão, e o que eu trago aqui como reportagem? A promotora, depois de realizado o aborto legal, ela manda recolher os restos mortais do feto. Por qual motivo? Por qual motivo, se o aborto era legal? Qual o motivo com a promotora, com uma autoridade, vai recolher para fazer o quê? Fazer um exame, uma perícia da forma como foi feito esse aborto? Você está vendo como sai do foco a discussão? Nosso país, eu não sei o que acontece, que ele sai do foco, toda a discussão na qual você tem que entrar no foco e realmente começar a refletir sobre a origem, sobre... Não, você vai para os acessórios. E aí você acaba não resolvendo, porque não tem uma discussão séria. Nós viemos aqui debater, refletir, discutir, ninguém aqui vai dar uma solução. Mas eu acho que esse é o papel do Papo 227, é levantar de outra forma, de outro olhar, né? Apontar que hoje nós tratamos assistência social, nós tratamos casos de violência, e quando a gente fala violência, hoje me parece uma normalidade você tratar com violência sexual. E só para entender um pouquinho, essa permissão para o aborto legal, ela vem de 1940. Só para entender um pouquinho, eu vou passar Não mais é algo adiante. agora, não é algo Não é recente. agora. Eu não sei se as meninas querem comentar ainda alguma coisa, depois fazendo uma reflexão, porque eu vou entrar na parte normativa. Não, podemos passar? Pode seguir. A parte normativa traz o que eu queria dizer para vocês. Nós temos hoje uma inclusão da vulnerabilidade até os 14 anos, o menor de 14 anos, em 2009. Nós temos o Código Penal, porque o 217 do Penal, nós temos ele lá em 1940. E aí nós temos ali, depois o 217A, introdução, tudo, separa o estupro, ótimo, mas nós temos em 2009, nós vamos ver o porquê também, porque isso não é novo. E voltando ao nosso índice ali inicial, nós temos um Anuário de Segurança Pública que conseguiu separar isso em 2019. Conseguiu separar esse índice de estupro 10 anos após. Nós conseguimos, olha só como nós vivemos, 10 anos após uma alteração
legislativa acontecer, nós temos a primeira ação de busca de dados. Então, é uma crítica, mas não é uma crítica, é uma reflexão o quanto nós demoramos para processar no nosso país as coisas. E quando nós tratamos, agora já virou monólogo, né? Mas quando nós tratamos de ECA, nós sabemos do princípio da proteção integral. Eu ri porque o assunto é tão sério, mas, sabe, parece que o descaso é tão grande. Nós temos uma proteção integral, nós temos uma ação que é a principal, que é você levantar dados para poder agir 10 anos após. E vou mais adiante. Só para encerrar essa parte normativa, para quem não sabe ainda, eu sei que quem vai assistir nosso canal é ligado à rede de atendimento, é o pessoal que vai gostar dessa discussão, vai desenvolver essa discussão, vai levar para sua rede, vai fazer essa discussão na sua rede, mas nós temos lá, é legal, é o Código Penal, artigo 128, 1940, está aqui, não estou inventando nada, está aqui. Isso daqui não é para dizer para que a menina de 9, 10 anos pode ir lá fazer, não, aqui é para dizer que o médico não vai ser punido. Uhum. Porque ele está fazendo um ato legal. Aqui não diz que tem que ser com 20, 22, 23, 19 semanas de gestação. Está dizendo, é legal você abortar, porque até a idade que estabelece o Código Penal quanto à vulnerabilidade, você pode, porque essa criança que se estende a vulnerabilidade com o discernimento de criança, ela não tem discernimento. Ela não tem discernimento. Ela não tem. E o estupro, ele tem como fator, como elemento do crime, o não consentimento. Então, quando que vai entrar na cabeça que o não consentimento se dá essa outorga do não consentimento e se transforma num crime, né, hediondo, e após isso, fazendo a relação, o artigo 128 diz que o médico pode, 20, 22, 23, 24, 25. E o médico pode, sabe por quê? Eu não vou entrar na questão ética da medicina, mas o médico pode porque ele vai fazer análise de risco. Uhum. Essa menina de Santa Catarina, pelo que nós vimos nas notícias, o médico tinha. Não pode, vamos fazer, porque dá ainda, porque o risco é maior se ela segurar a gravidez. E aí eu trago outra situação, depois eu até posso voltar. 13 anos atrás, essa notícia. Lê, Bianca, para nós? Essa aí é difícil de ler. Essa é difícil, né? É difícil ler, porque é Dá um nó na pesado. garganta. Não, é complicado, porque a gente trata de questões que não deveriam estar limitadas a valores e crenças, mas isso a gente também pode discutir depois. A notícia tinha 9 anos, não falava nem sorria. O caso de aborto na infância que chocou o Brasil há 13 anos. Em 2009, uma menina ficou grávida de gêmeos após ser estuprada pelo padrasto. E seu aborto sofreu uma forte resistência da igreja, que excomungou a mãe e a equipe médica. Nós temos outro elemento aí, né? Oi? Nós temos um outro fator aí também. Temos um outro fator. Sabe que essa semana, agora eu vou fugir um pouco da notícia, mas acho que essa semana eu fui dar uma palestra para alunos do 6º ano, em uma escola. 11, 12 anos. E no final, eu falei um monte de coisas, enfim, sobre... Acabamos, inevitavelmente, entrando no ECA, em direitos humanos, porque a pessoa, ela traz isso, né? E no final, eu disse, vocês têm uma pergunta para me fazer? Um me olhou imediatamente, o que tu pensa do aborto? E aí eu tinha me apresentado, enquanto hoje psicóloga, inclusive a serviço do Poder Judiciário. Eu olhei para ele e eu respondi, eu não acho nada. Eu penso que, enquanto profissional, inclusive a serviço do Poder Judiciário, eu tenho que seguir uma lei. O que eu acho ou deixo de achar dentro dos meus valores e dos meus conceitos não podem estar acima do que me diz a lei. Eu estou a serviço de uma lei. E fica muito difícil quando tu entra nessa seara de valores morais que, inclusive, volto, sempre recaem sobre a mulher. Porque quem engravida é a mulher, é a menina, que ou deveria levar a gestação até o fim e dar para adoção, e quando resolve levar a gestação até o fim e dar para adoção,
é julgada da mesma forma. Também. Né? Enfim, a gente é sempre questionada, né, Xana? Como Isso mãe, aí. como mulher, as nossas decisões parece que sempre dependem Da do figura, consentimento né? de alguém, enfim. Sexo frágil, a mulher. Isso começa, às vezes, quando a gente tem 9 anos de idade, como diz a matéria. Mas como a gente falou anteriormente, né, não vamos fugir aí, né, muito longe do conteúdo do tema que a gente vem trazer, mas é o que a colega colocou aqui, né, quando se fala principalmente de meninas, é algo que impacta muito pela cobrança social que surge em cima, né, porque, né, uma gravidez é um feto, é uma criança, mas essa menina de 9 anos também é uma criança, né? A gente tem que refletir muito sobre isso. Mas é outro tema, eu acho que também bate aí para trazer outro conteúdo, outro vídeo para a gente trazer aqui para o canal também. Vamos continuar, André? Porque Também temos mais dessa matéria, né? Vamos Isso. continuar. Então, essa reportagem ela é uma reportagem atual, tanto que ela refere-se a 13 anos atrás. Por quê? Porque diante dessa polêmica que surgiu em Santa Catarina, da menina de 10 anos, que realizou o aborto legal com 11 anos, mas eu quero trazer esse fato como um fato da sociedade, a resistência do costume, né, em geral, da cultura em geral. Nós já conversamos até agora sobre o profissional da rede, o atendimento, como deve ser, um atendimento imparcial, né, e esse despir que se deve existir desse profissional. Porque tem um caso interessante que nos cabe agora levantar, que eu acho que pertine ao assunto, é trechos dessa reportagem. Você quer ler, Bianca? Bem, a menina não falava. O ano era 2009, quando a menina de Pesqueira, Pernambuco, se queixou de dores e foi levada pela mãe a uma consulta médica. Os médicos descobriram que ela estava grávida de gêmeos e, posteriormente, que ela era vítima de estupros cometido pelo padrasto desde quando tinha 6 anos de idade. A gestação era de alto risco, pela idade da menina e por seu pequeno porte físico. Reportagens da época indicam que ela tinha 36 quilos e 1,32 m de altura. Só referindo, essa matéria é da Folha, a fonte está embaixo ali. Isso. E é uma matéria recente que está vinculada à menina de Santa Catarina. Eu vejo em cada parágrafo eu vejo uma situação, né, que em 2009, quando a menina se queixou de dores, aquilo que nós vínhamos falando sobre a notificação, o adulto pode ir lá e representar o crime de estupro. Essa menina nem sabia que ela estava sendo estuprada. E esse caso provavelmente não teria aparecido se não fosse a gestação. Teve que ir para o médico. Por isso o título, né? A menina não falava, né? A menina não falava. E quantas meninas, né, nessa idade não falam, não mencionam o que acontece, né? Então, e aí, é chocante, é de arrepiar, né? Eu fiquei arrepiada aqui só de... E, por fim, ali, a questão do risco dela. Uma menina com 36 quilos, 1,32 m, não tinha condições de uma gestação. Então, estamos falando de uma questão médica. Eu vejo na reflexão uma questão puramente médica que não envolve nada. Por isso que eu digo que a lei ela é muito correta, é claro que ela cabe hermenêutica em situações legais, mas quando nós tratamos de que um médico pode fazer o aborto legal, quem deve analisar, é claro que se o médico for fazer esse aborto e verificar que, ao fazer o aborto, ele pode matar, oferecer um risco maior, ele vai avaliar. É o médico que vai avaliar. Não se torna, eu vejo que não se torna uma questão cultural, uma questão de moral, uma questão de costume. Não é isso, é uma questão médica aqui. Se trata de preservar a vida dessa criança gestante que foi estuprada. Não é uma discussão sobre qual vida vale mais ou menos. Exatamente. Justamente. Então, passando, meninas, acho que nós chegamos, então, ao nosso método de apresentar, né, o tema do dia e essa reflexão. Eu acabei, né, vocês viram, a Xana iniciou, inverteu, veio para mim. E é assim, né? É um trio aqui, todo mundo vai contribuir, todo mundo vai trazer suas reflexões, o seu olhar, a sua fala, e é isso que a gente quer aqui no canal, né? Todo mundo faz parte desse projeto
E agora o que a gente vai querer, né? O que a gente vai pedir é que também quem está assistindo a gente contribua e também traga as suas reflexões, né? Interagir, propor temas, tem o link do nosso Instagram, que também está sendo lançado. E quando a gente propõe reflexões e fala do despiro do profissional da rede, acho que cabe um pouco a gente falar do porquê escolhemos o nosso nome e por que escolhemos essa data para lançar esse projeto e lançar esse canal. O dia 13 de julho é uma data extremamente simbólica, porque é o dia do aniversário hoje de 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o nosso nome foi tema de muito pensar e de muito discutir, porque a gente queria trazer algo que fosse leve, mas que ao mesmo tempo mostrasse o que a gente veio. E a gente passou por vários nomes e várias propostas. Queria mostrar para que a gente está aqui, né? E aí pensamos, a gente fala muito de lei, fala muito de princípios básicos, e aí veio o 227, que é uma referência, na verdade, ao artigo 227 da Constituição Federal. E lá ele vai tratar dos direitos fundamentais, dos direitos mais básicos de toda criança e adolescente, quando ele diz lá que é dever da família, da sociedade, do Estado, tratar com absoluta prioridade, enfim, e versa sobre os direitos fundamentais, a vida, a saúde, a alimentação, lazer, educação, profissionalização, me ajudem, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, não sei se me fugiu algum. E o mesmo artigo ele também vai falar sobre que todos nós temos a responsabilidade de proteger essas crianças, de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, violência, um pouco do nosso nome do Papo 227. Então, quando a gente fala de reflexão da rede, vai também no sentido da gente se colocar e se despir, de fato, muitas vezes, de coisas que estão arraigadas com a gente, porque a gente vive numa sociedade, a gente foi educado, foi criado dentro de uma cultura, por exemplo, onde o bater é para educar, e não é assim, não pode ser assim. Então, quando a gente vai atender uma situação de violência, de violação, em qualquer âmbito, a gente tem que pensar que existe um contexto ali, que existe uma situação ali, que existe um sofrimento ali, e que a gente tem que considerar tudo isso independente do que eu acho certo. Eu sempre digo que o meu mundo não é o mundo. Então, a gente não pode basear a nossa prática como se a gente estivesse conversando em uma roda de boteco. E aí, jogo um pouco para vocês também. Então, né, eu até fiquei aqui refletindo sobre o 227. Nós tivemos muita discussão sobre isso para chegar no Papo 227. E realmente eu acho que reflete tudo que nós queríamos no canal. Xana, eu ia te perguntar essas coisas assim de internet, né? De clica aqui, como é que é? Deixa o seu like, Então, gente, siga. Essas coisas acho que a gente tem que falar também, né? Para promover mais o canal, é isso? Vamos promover o canal, né? A gente pede para vocês aí dar o like, que nem o pessoal fala, gurizada aí. Dá o like. Compartilha com mais pessoas, encaminha para outros profissionais, né? Profissionais da área da assistência, da saúde, da educação, pessoas, famílias, né? Pais, mães, quem tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, saber sobre direitos de criança e adolescente, direitos humanos, é para isso que a gente está aqui, para a gente conversar, para a gente debater e para refletir um pouquinho mais sobre o nosso papel enquanto sociedade, né, na proteção dessas crianças e desses adolescentes, qual é a nossa missão aqui e que de forma a gente pode contribuir para que eles tenham realmente a possibilidade de serem o futuro, né? Como eu sempre falo, a gente sempre escuta falar aquela frase, né? A criança é o futuro. Eu discordo, a criança não é o futuro, né? Ela somente vai conseguir chegar no futuro se a gente possibilitar para elas isso. Então, nós somos o futuro dessas crianças. Então, se a gente fizer o nosso papel, se a base, fortalecer essa base para elas, com certeza elas vão conseguir ter um futuro muito melhor. E é para isso que a gente está convidando vocês para fazer parte desse projeto. A gente só vai conseguir alcançar o nosso objetivo junto com vocês, que estão aí do outro lado. Então, compartilhem, encaminhem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Certo? Vai lá, André.
Bom, eu queria também pedir, Xana, que o pessoal deixasse a cidade, enviasse de onde estão nos vendo, né, dentro do país, até para e deixasse também as Mensagem, né? problemáticas municipais, né, os temas que são discutidos no município, trazer para nós. Daqui a pouco nós reunimos um tema que está sendo muito pedido e vamos gravar um vídeo sobre esse tema. E é isso, eu queria me despedir hoje. Por hoje é só. Xana, é contigo, Bianca, tchau. Bianca, Acho que só me despedir também, contar com a participação, com a interação de todo mundo que está assistindo. E esse primeiro vídeo a gente falou um panorama mais geral, mas a nossa ideia é também tratar alguns temas com mais profundidade mesmo. E esse primeiro momento a ideia é provocar, é mostrar que a gente tem muito e porquê também falar de certas coisas, que às vezes são temas delicados, mas que precisam ser ditos. então, gente, continue acompanhando a gente, vai vir muita coisa aí. Agora vai ser semanalmente, vocês vão ver o nosso rostinho aqui, né? A gente quer trazer muita coisa, vai vir convidados futuramente também, né? A gente está programando aí para trazer novidades para vocês. Como a Bianca falou, vai vir muito conteúdo, também vai vir coisas, assuntos polêmicos, né? Porque a gente vem aqui realmente para balançar, para fazer você sentir aquele desconforto, né? Mas para trazer reflexões também. Então, acompanhem a gente aqui. E para a gente é um privilégio, né, iniciar nessa data esse projeto. E é algo que, para nós três, foi um processo longo. A gente vem se conversando ao longo de um ano aí, né? E a gente vem debatendo e refletindo. E eu vou contar um pouquinho só para finalizar. Teve aí em maio um dia que a gente sentou e pensou, por que não, né? Voltar ao nosso sonho. Por que não se unir? Por que não continuar aquilo que a gente planejou e sonhou há um ano atrás, né? Porque a gente tinha um outro projeto que a gente fez parte e a gente optou em se desvincular naquele processo. E hoje a gente está aqui de novo, né? Unidos pelo mesmo propósito, com o mesmo brilho no olhar. Eu acredito que nós três temos o mesmo brilho no olhar, né? E estamos aí com esse projeto iniciando. Foi o primeiro passo, e eu acredito que é o primeiro passo em prol aí do que a gente realmente acredita, que a gente realmente temos que mencionar nossa técnica. Arthur, Sim, é o nosso quarto elemento, técnico. que está aí gravando e editando e produzindo conteúdo para a gente. Arthur, Um grande abraço. E é isso aí, gente. Obrigado por estarem aqui com a gente. E vem a próxima, aguardem o próximo conteúdo na próxima quarta-feira. Beijo. Tchau para todo mundo.